Bem, a gente continua aqui, após escutar aí as palavras, a apresentação do Tiago Nigro, que é essa figura aí, nota 10, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco como que está a produção no nosso país, como é que as indústrias estão se portando em relação a esse período de pandemia e o que a gente tem de expectativa para frente. Para poder saber melhor disso, para que a gente tenha as melhores informações, a gente vai conversar agora com o Carlos Abjaldi, que ele é diretor de desenvolvimento industrial da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Ele é engenheiro civil, especialista em engenharia econômica e em relações econômicas internacionais pelo Instituto de Formação Rouen da França. Coordena as gerências de assuntos internacionais, política industrial e economia da entidade. Foi superintendente da FIENG, das áreas tributária, trabalhista, econômica, internacional e de meio ambiente. Nas décadas de 70 e 80, foi diretor internacional da Andrade Gutierrez, com a função de prospectar novos negócios na África e no Oriente Médio. Isso aí há 40 anos atrás. Tem uma bagagem de vida e de atuação profissional enorme. Vamos entrar agora, então, com o Carlos Abjaldi, mineiro, que já tem uma história longa aí na defesa da indústria. Obrigado pela presença aqui no Economia e Agora. Doutor Carlos, a gente teve a oportunidade agora, nesses últimos minutos, de conversar com algumas pessoas. Começamos com a economista Zeina Latif, que tem uma história aí extremamente reconhecida como consultora econômica, jamais tradicional, e nós tivemos uma oportunidade, na sequência, de escutar o Tiago Nigro, que vem com uma referência muito mais digitalizada de um novo tempo. Ao longo desses últimos tempos que a gente tem realizado esses eventos, tanto presenciais como agora os digitais, o Paulo César está aqui para ser testemunha, até pela série de manifestações que a gente escutou ao longo desses últimos tempos, que era a chamada desindustrialização do país. A gente não tem bolsa de valores, a gente não tem economia, a gente não tem recursos se não houver produção, se não houver produtos sendo constituídos e comercializados. Eu queria que você começasse a falar um pouco, neste momento, sobre o que a gente vive agora, sabendo que a gente ainda está numa pandemia, passamos aí por um período, desde o dia 18 de março, quando foi anunciada a calamidade pública, um momento único no país, para todas as esferas, para todas as camadas. Eu queria que você, como dirigente da CNI, como responsável que é pelo fomento da indústria, falasse um pouco sobre este período que a gente passa e o que a gente pode esperar dessa indústria brasileira e do que estava sendo questionado sobre a desindustrialização. Perfeitamente. Bom, antes de tudo, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra muito grande, como mineiro, estar participando aqui desse bate-papo tão importante aí para todos aqui de Minas Gerais. Uma boa noite também a todos os ouvintes, a todos que estão nos escutando aqui. E eu vou começar dizendo o seguinte: 2019, a indústria começava a respirar, havia toda uma sensação de que nós íamos sair daquela estagnação que nós estávamos. Então, o finalzinho do ano foi exatamente assim, um alívio, até imaginando que o ano 2020 fosse um ano bem diferente e acompanhando exatamente o que estava acontecendo. No entanto, logo em janeiro, fevereiro, janeiro, nós tivemos as primeiras notícias da pandemia. Isso aí nós achávamos que não chegava, etc. e tal, e aí foi declarada a pandemia e já começamos a sentir os primeiros efeitos, ou seja, a China, que é hoje um grande provedor para o Brasil, para as indústrias brasileiras, já começou a apresentar dificuldades para entregar produtos para nós aqui. E realmente, aí nós começamos a sentir. Quando foi em fevereiro, aí foi o Brasil. O Brasil começou a entrar na pandemia, entrou forte. Em fevereiro, nós tivemos a primeira morte aqui no Brasil.
foi logo depois do Carnaval, e aí as coisas começaram a fechar. A Europa já estava também recrudescendo essa questão da pandemia, a China, os asiáticos aí, enfim. E a indústria, então, o que teve? Teve um impacto muito forte. Ela foi obrigada a paralisar suas atividades, paralisou suas atividades sem prever estoques, nada da forma que estava. Algumas indústrias que foram consideradas essenciais continuaram a trabalhar, mas a maioria delas teve um impacto muito forte, parou e reduziu sua produção ao máximo, né? E isso aí, quando muitas que não pararam de trabalhar. Isso foi realmente uma coisa que nós não tínhamos prever, não sabíamos prever, vivíamos um momento de insegurança, incerteza e insegurança, e esse misto não dava para fazer um cronograma, uma previsão. Então, tivemos que recuar, como eram impostas as medidas sanitárias, as medidas de saúde, parou-se a indústria, realmente começou a... E, nesse momento, infelizmente, aquele PIB que estava apresentando 1,1 de crescimento no ano anterior, aí nós já não sabíamos o que aconteceria. Muito bem. Nesse período, então, a indústria brasileira ela começa a ter a sua queda, que vai praticamente até abril. Abril foi o ponto mais profundo da queda, e em maio ela começa a ressurgir. Começa, então, uma retomada. Essa retomada foi de uma forma bastante rápida, né? Felizmente, e foi toda muito rápida. Alguns setores recuperaram logo. Fomos, então, crescendo e chegamos aí em setembro, outubro, já num nível que representava mais ou menos o princípio deste ano. Então, essa é a situação da indústria no passado, vamos dizer assim. Agora vamos ver o que está acontecendo nesse momento atual. Nesse momento atual, nós temos que prever que a indústria vai continuar, né? Com as medidas que nós oferecemos naquele momento da crise mais forte, a CNI, juntamente com outras entidades, com o próprio governo, apresentou uma série de medidas, e essas medidas deram certo naquela época. Foram medidas que, inclusive, o governo teve uma participação muito forte, que eram aquelas medidas que sustentou uma grande parte da sociedade, que era uma sociedade que estava sofrendo mais, que eram os informais, eram aqueles desempregados em tudo. Com aquelas medidas, o governo, então, também criou uma nova forma da economia se movimentar. Então, havia também uma demanda mais acelerada nesse momento, devido a todas as medidas. A nossa preocupação naquele momento era fazer com que a indústria não perdesse fôlego, que a indústria não viesse a ficar muito fragilizada. Então, nossas medidas foram para que o crédito, pudesse haver crédito, e com isso nós tivemos 2 programas que foram aceitos pelo governo, que foi o Pronamp e o PEAC, que realmente até hoje existem e estão ajudando um pouco aí a sair dessa crise. Mas posso dizer o seguinte, hoje nós temos um horizonte diferente, nós precisamos fazer com que a indústria continue a manter um ritmo de crescimento, né? Nós prevemos para o final do ano o PIB, uma perda no PIB de 4,2% em relação ao ano anterior. Para o PIB industrial, nós prevemos mais ou menos 4,1%, mas a indústria de manufatureira, essa terá uma queda maior, ela terá uma queda de praticamente 6,3% em relação ao ano anterior. A vivência hoje desses problemas nos mostra que realmente o nosso problema agora se encontra em recuperar a competitividade da indústria brasileira. Nós vimos que na saída da pandemia, o que nos ajudou bastante, foi o consumo doméstico. Esse consumo dessas classes todas que demandaram, e nós vimos que o que nos salvou também foi uma grande parte das exportações que nós fizemos, mas essas exportações eram concentradas muito em commodities e matérias-primas, né? Houve um grande afluxo de exportação aí de soja, de milho, de café, enfim,
e tudo isso foi embora e nos ajudou muito nas exportações. No nosso comércio exterior, então, tivemos uma balança ainda saudável. Agora, o que acontece é que nós temos que olhar para a indústria. A indústria precisa ter um caminho, porque ela é responsável pela maior parte dos impostos que são recolhidos pelo governo federal. Desculpe. O que a gente está vendo agora, uma previsão de um PIB melhor do que se podia supor, que nós tínhamos feito três perspectivas, e nós estamos mais ou menos na média dessas perspectivas. Contamos hoje com também 19 propostas que nós apresentamos agora, nessa segunda fase, para o governo, 5 delas bastante voltadas para essa parte do crédito, do financiamento, dessas medidas básicas estruturais aí que o governo tem que tomar. E, com isso, o governo nos atendeu a maioria delas, né? E estamos aí conseguindo fazer com que a indústria realmente possa sobressair aí e ter uma recuperação permanente. Esse é o que é o importante. Não adianta a gente ter uma subida e depois uma descida. O que nós precisamos ver é uma curva ascendente, ainda que seja num nível mais moderado, mas que seja um nível ascendente. Nós, hoje, colocamos um peso muito forte na reforma tributária, porque sabemos que a nossa parte da competitividade ela se encontra em acabar com o que a gente chama de custo Brasil. Custo Brasil é composto de 12 fatores, ou 12 pilares, aí, que praticamente impõem à indústria um custo exageradamente pesado para competir com qualquer outro país. Assim, dessa forma, nós estamos trabalhando muito nessa parte do custo Brasil, vencer o custo Brasil. E uma das coisas importantes que nós temos para vencer o custo Brasil é fazer a reforma tributária. A reforma tributária, por si só, ela tiraria uma grande parte desse percentual do custo Brasil, porque ela representa tirar a burocracia, o próprio tributo, a própria tributação excessiva. E ela hoje traria ainda segurança jurídica, traria uma maior clareza para investimentos, enfim, ela daria um ambiente completamente diferente ao Brasil, e nós, como CNI, estamos trabalhando muito para que seja uma reforma tributária ampla e realmente acabando com a cascata, com esses impostos em cascata, essa carga tão alta tributária, essa insegurança que ela produz, né? Porque cada dia tem um imposto novo. Enfim, nós estamos caminhando e nós estamos vendo que nós temos hoje. Em paralelo a isso, a CNI tem feito pesquisas importantes. Uma delas é sobre a crença do empresário no futuro. E ela tem subido. Hoje nós estamos num patamar bastante interessante. Nosso nível médio é 50, hoje nós estamos na faixa de 67, 70 quase. Então, isso representa aí uma crença do empresário de que as coisas vão se acertar. Com isso tudo que passou, nós temos também hoje, com essa demanda reprimida que está surgindo, nós estamos tendo problemas nos insumos, né? Hoje existe falta de insumos, existe um pouco de aumento de preço, alguns picos aí que estão surgindo exatamente por causa desses problemas. Nós acreditamos hoje que uma união do governo com o Congresso, mais o setor privado, nós poderemos realmente tocar pontos importantes de uma agenda para a competitividade, sendo a base principal a reforma tributária, mas, como nós já vimos, nós temos que trabalhar também, nós temos que trabalhar muito fortemente pela lei do gás agora, a regra geral do gás que está saindo, que precisa ser melhorada, a lei do saneamento, que já está dando frutos aí com as primeiras licitações que foram feitas, a parte da infraestrutura nossa, que precisa ser olhada com investimentos que o setor público não é capaz de fazer, mas o setor privado será
seguramente chamado a participar, e é isso que nós precisamos, então, ter um ambiente de negócios propícios que dê realmente segurança a quem está olhando para o Brasil nesse momento. Carlos, fica clara aí a situação que a gente está atravessando, e uma das coisas que me chamou a atenção, você falou aí a questão da falta de insumo. Eu, hoje, conversando com uma pessoa na rua, que eu encontrei, um sujeito que estava prestando um serviço, e aí uma das colocações que ele fez foi que ele não conseguia me entregar o que eu estava querendo porque ele não tinha matéria-prima para poder prestar aquele serviço. Isso eu estou falando de um carinha que eu pedi para arrumar uma cadeira minha. Certamente essa mesma realidade que ele está tendo aqui na ponta, os grandes e o mercado como um todo está sentindo, correto? Certamente, seguramente. Nós fizemos uma pesquisa agora, muito recentemente. Então, o que nós temos de resposta hoje é que praticamente 45% estão sentindo uma pressão muito forte de não poder atender as demandas. E 75% dessas empresas estão sentindo que está faltando insumo para elas completarem. Uma parte que a gente deve explicar é exatamente estar vamos dizer, no bloqueio que foi feito para a indústria, que a indústria paralisou, e nós temos que entender que muitas dessas indústrias que pararam de produzir, elas produziam insumos e partes e peças para esse restante da indústria, para essa completa, para a cadeia produtiva que é a nossa indústria brasileira, que é bastante diversificada. Então, isso você tem toda a razão. Os empresários estimam que esse problema deverá estar sanado até o primeiro trimestre do ano que vem, a maioria pensa assim, tem alguns que imaginam que possa ir até um pouco mais, mas a verdade é que realmente houve essa demanda num momento em que não havia estoques, né? Os estoques, como eu falei, eles não fizeram estoques para deixar, onde a demanda doméstica foi maior do que se esperava, porque nós vimos aí as compras pela internet continuaram a funcionar, quando o comércio começou a funcionar, então o pessoal foi logo às compras para poder suprir aí dessas vontades que eles tinham de comprar um móvel novo, de trocar a televisão, de fazer isso, né? O setor eletroeletrônico, então, está sofrendo demais. O setor moveleiro é o que está sofrendo também por falta de peças. Então, existe todo um componente aí, mas nós acreditamos que isso seja transitório, que isso seja passageiro e que realmente nós vamos entrar aí num abastecimento já acomodado no princípio, no primeiro trimestre do ano que vem. Carlos, João Kepler aqui falando. Eu queria saber como é que está o índice de inovação e de competitividade da indústria brasileira. Como é que está a inovação em relação, não só a inovação incremental, mas todo tipo de inovação no Brasil. Eu vejo algumas indústrias querendo se relacionar com as startups, mas eu queria ouvir de você, como CNI, como é que vocês estão lidando com isso e vendo esse movimento. Isso era exatamente um ponto, agora que eu deveria ter falado ainda, que naquela parte da nossa recuperação nós estamos dando nós estamos dando uma visão e um foco muito forte na parte da indústria 4.0. Indústria 4.0 é inovação na veia, é você adaptar a sua indústria para essas demandas de hoje, para essa situação que a gente está vivendo hoje de automação, digitalização, enfim, tudo isso hoje que pode permitir uma maior competitividade, um ganho de tempos durante as operações. Operações repetitivas, por exemplo, seriam simplesmente substituídas por algum processo. E o que nós temos hoje, a indústria hoje participa da plataforma 4.0, que é uma plataforma, um fórum hoje onde está em conjunto, está junto aí o setor privado, juntamente com a academia e o próprio governo,
para exatamente tomar essas providências. A inovação no Brasil continua ainda sendo relegada a um plano bastante aquém do que devia. A participação do governo, a participação pública nos investimentos ainda é pequena, ao contrário do que os países fazem. Sabemos que hoje a participação das empresas é muito maior na inovação, na busca da inovação, e o apoio que nós damos hoje é exatamente, nós temos programas hoje, um programa que foi desenvolvido, que seria a semente desse Indústria 4.0, é exatamente o Brasil Mais Produtivo, onde, com pequenas alterações, nós conseguimos aumentar, já com inovação, aumentar a eficiência, a produtividade e a capacidade dessas pequenas e médias empresas, que são as que mais sofrem, porque as grandes, normalmente, elas têm departamentos para cuidar desse assunto. Então, inovação hoje é primordial e será um tema. Estamos vendo aí a discussão sobre o 5G. Se o Brasil atrasar o 5G, ele vai atrasar o desenvolvimento da indústria, seguramente. O 5G ele é importantíssimo para a indústria. Então, é uma discussão que precisa ser colocada na mesa, que precisa ser realmente implantada, e nós estamos aí acompanhando isso tudo com a expectativa de que a indústria realmente possa ter a sua capacidade produtiva realmente reconhecida no mundo inteiro como uma empresa que não é por falta do próprio empresário buscar a produtividade interna. Muitos dos ônus que uma empresa tem hoje sobre o seu produto vêm da porta da indústria para fora. Ela está no frete, ela está na logística, ela está nos despachos, na burocracia, enfim, muita coisa assim. Carlos, primeiramente, obrigada. Muito esclarecedora a sua pauta, tudo. Prestei muita atenção, você é muito inteligente. Eu queria saber o seguinte, a China apresentou um crescimento industrial, mesmo com essa pandemia, de 28%. O Brasil, na sua visão, já está, as indústrias já estão se recuperando, ou ainda tem muita coisa para acontecer, está sendo um pouco camuflado? O que você espera para o cenário industrial aqui do Brasil? O que você acha? Olha, o cenário industrial brasileiro, eu acho que nós estamos provando assim que a indústria é capaz, como um fênix aí surgir das cinzas, porque nós não imaginávamos que a recuperação fosse tão rápida. Ela realmente está trabalhando, está trabalhando dentro das condições impostas pela saúde pública, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos de saúde. Então, ela tem uma produção já mais reduzida. Agora, o que a gente vê é o seguinte, nós estamos num impasse, né? Hoje nós temos a inflação controlada, os juros controlados, que são dois fatores importantíssimos para o crédito, para desenvolver, para atrair aí uma série de investimentos novos. O que acontece? Nós precisamos de uma reforma tributária. A indústria hoje ela é responsável por pagar ao governo 47% de impostos, enquanto os outros setores não tem nenhum que supere a indústria. O que a reforma tributária vai trazer é uma harmonização entre os setores para pagamento desses impostos. E vai tirar o mais severo de todos os castigos, que é o pagamento em cascata, desde a origem do produto. Hoje, quando você compra, por exemplo, comprar a sua blusa, essa blusa está pagando imposto desde o fio que saiu lá da produção do algodão. Ela ali já está incidindo impostos em cima disso, e quando ela chega no seu produto final, aí ela já está com bastante. Então, o que nós acreditamos é o seguinte, a indústria tem condição de recuperar, mas nós precisamos dessas reformas estruturais. Não é só a tributária feita, eu estou dizendo, existem outras coisas, mas essa será o caminho para que permita a gente ganhar um pouco mais de competitividade. O que a gente acredita é o seguinte, nós temos um mercado externo muito grande para ser explorado, o Brasil tem produtos bons, tem qualidade para exportar, então nós precisamos dar condições iguais às indústrias brasileiras
para produzir no mesmo nível que as outras empresas estrangeiras estão produzindo e querem trazer ao Brasil. A China tem suas condições especiais, trata-se de um país onde não existem essas regras do meio ambiente, onde não existem essas leis do trabalho que aqui existem no Brasil, não existe essa preocupação tão grande aí com o investimento, o crédito, essas coisas todas. Então, ela tem uma economia muito diferente da nossa. Mas eu acho que ela serve de estímulo para que a gente possa, um dia, ter realmente um nível de crescimento igual a esse. Não resta dúvida. Muito obrigada. Carlos, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação. Tivemos aqui uma quantidade de conhecimento sobre esse setor, sobre o passado recente, sobre o atual momento e sobre o que a gente pode esperar para frente aí do setor de produção, do setor industrial. Então, queria agradecer muito a sua presença em nome da CNI, representando a CNI, na realidade, e dizer que a gente continua acreditando. Depois do que você falou aí, depois do que o Salim falou tanto aqui ontem, abrindo o nosso evento, obviamente uma das principais críticas dele era vinculada à tributação, a imposto, a volume de imposto, citou as equivalentes, Bélgica, outros países que têm padrões de impostos tão altos, mas têm realidades de entrega completamente diferentes para a população. Mas temos que continuar acreditando e torcendo para que as coisas no Brasil se acertem aí o mais breve possível. Muito obrigado pela presença e pela participação da CNI aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite.